século XX foi uma época marcada por diversas transformações, no que se refere aos avanços técnicos e científicos, incluindo na área médica, particularmente com relação a novos métodos de diagnóstico e novas modalidades terapêuticas. Dentre os inúmeros avanços terapêuticos testemunhados, um dos mais notáveis foi o progresso na área de transplante de órgãos e no emprego de células-tronco para a regeneração do sistema hematopoético. O reconhecimento do impacto dessa modalidade terapêutica culminou com a concessão do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 1990 aos doutores estadunidenses Joseph Murray e Donald Thomas, pioneiros em transplantes de órgãos e células. Portanto, é sobre esses dois laureados do Prêmio Nobel que o Momento TBT de hoje vai tratar. Mas antes, vamos esclarecer alguns conhecimentos sobre os transplantes de órgãos e de células? A ideia de transplantar órgãos de um ser humano para outro já foi levantada em tempos remotos. Tentativas sem sucesso de transplantar órgãos foram feitas no início do século XX. O fisiopatologista e cirurgião francês Alexis Carrel concluiu que havia uma força biológica que impedia os transplantes, e o biólogo britânico Sir Peter Medawar afirmou que essa força biológica sempre impediria o transplante de um indivíduo para outro. Alguns pesquisadores não aceitaram esse ponto de vista. Em vez disso, tentaram entender e definir a teoria da força biológica. E durante os anos de 1950 e 1960, os resultados foram as descobertas sobre substâncias específicas na superfície das células, os chamados antígenos do transplante, o que no homem foi chamado antígeno de HLA, Human Leukocyte Antigens. Então, qual é a função do HLA no processo de transplante? Os HLAs constituem um grupo de proteínas de superfície que reconhecem e apresentam antígenos próprios ou externos para o sistema imune adaptativo humano. Essas proteínas avisam nosso sistema imunológico quais células são próprias para que as nossas células de defesa não nos ataquem. Por isso, são tão importantes no transplante. Herdamos nossa tipagem HLA, metade do pai e metade da mãe. Dois irmãos que herdam o mesmo HLA dos pais são irmãos com HLA idêntico. Qualquer célula que exibe algum outro tipo de HLA é não própria e é vista como um invasor pelo sistema imunológico do corpo, resultando na rejeição do tecido que contém essas células. O antígeno de HLA na superfície das células do órgão transplantado é reconhecido pela defesa imunológica do receptor como estranho e ativa imunologicamente células tentando rejeitar o enxerto. Seguindo o transplante de células imunologicamente ativas, como é o caso da medula óssea, também as células do indivíduo receptor são reconhecidas como estranhas e o enxerto reage contra as células do receptor, causando a morte. Essa reação é chamada de Graft versus Host, ou GVH. Com essas descobertas, tornou-se primordial encontrar um meio de controlar as rejeições aos transplantes de órgãos e de células. A descoberta de que a irradiação ionizante e as drogas citotóxicas impossibilitavam a proliferação celular promoveu a supressão da atividade imunológica durante os transplantes. Agora, vamos conhecer as biografias de Donald Thomas e Joseph Murray e entender o envolvimento deles na área de transplantes. Edward Donald Thomas nasceu em 15 de março de 1920 no Texas. Ingressou na Universidade do Texas em Austin em 1937. Foi então que surgiu seu interesse pela química e principalmente pela engenharia química. Em 1941 tornou-se bacharel e em 1943 mestre. Nesse mesmo ano entrou para a Escola de Medicina de Harvard. Durante o curso de medicina, sua esposa Dorothy abandonou seu trabalho como jornalista para fazer um treinamento de técnica laboratorial. Mais tarde, isso seria de grande valor para os estudos de Donald. Em 1946, ele se tornou doutor em medicina. Os anos seguintes para o Dr. Donald foram de treinamento hematológico com seu amigo, o hematologista Dr. Clement Finch, um ano de pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts
e 2 anos de residência no Hospital Peter Brent Brigham, em Boston. Joseph Murray nasceu em Milford, Massachusetts, em 1º de abril de 1919. Ingressou na Universidade de Harvard, onde estudou medicina por 4 anos. Seu interesse em compreender transplantes de tecidos e órgãos surgiu de uma experiência militar no Hospital Geral de Valley Forge, na Pensilvânia, durante a Segunda Guerra Mundial. Este hospital era um dos maiores centros em cirurgia plástica e foi onde o Dr. Joseph iniciou seu trabalho em enxertos de pele em pacientes com queimaduras. Como nem sempre era possível realizar o autoenxerto, Joseph e sua equipe também faziam enxertos de uma pessoa para outra. Observou-se então que o receptor reagia destrutivamente contra a pele enxertada. Essa rejeição instigou Joseph a buscar respostas. O coronel James Brown, seu supervisor, apresentou-lhe sua experiência no assunto, afirmando que quanto maior for a semelhança genética, menor será o risco de rejeição, baseando-se em um enxerto de pele feito por ele entre gêmeos univitelinos em 1937. Foi isso que despertou em Joseph a vontade de estudar transplantes de órgãos. Seu laboratório de pesquisa recebeu o apoio de vários cientistas, entre eles Peter Medawar, George Hitchens e Gertrude Elion. Em 1954, Joseph, com sucesso, fez pela primeira vez o transplante de rins entre gêmeos homozigotos em Boston. Passou a estudar os meios de se impedir a rejeição a órgãos transplantados, tais como a irradiação ionizante e as drogas citotóxicas, em particular a azatioprina. Ele estava empenhado em mostrar que a irradiação do corpo todo diminuía o risco de rejeição ao órgão transplantado, e o uso de azatioprina obtinha um melhor efeito. E como os doutores Donald e Joseph se conheceram? Foi no período de sua residência médica que o Dr. Donald conheceu o Dr. Joseph, então residente de cirurgia, de quem se tornou amigo e colega devido ao interesse em comum por transplantes. Donald ajudou Joseph a cuidar do seu primeiro paciente com rim transplantado. Mas foi durante o curso de medicina que surgiu o interesse de Donald por medula óssea e por leucemia, e esse interesse foi intensificado com sua associação ao patologista pediátrico, o Dr. Sidney Farber, quem lhe deu o primeiro laboratório, onde Donald teve a oportunidade de acompanhar a primeira criança acometida por leucemia linfoblástica. Em 1955, Donald foi trabalhar no Hospital Mary Bassett, no estado de Nova York, onde ele começou imediatamente os seus trabalhos com transplante de medula em pacientes humanos e em cães. Em 1963, ele se mudou para Seattle a convite do Dr. Robert Williams, um famoso endocrinologista e presidente do Departamento de Medicina da Universidade de Washington. Donald estabeleceu então seu programa no Hospital Seattle Public Health, tentando integrar as diversas instituições atuantes nessa área. Para Donald, foram anos de estudos com a formação de uma equipe diversificada de pesquisadores e enfermeiros, os quais, ao final, puderam demonstrar que muitos pacientes com leucemia avançada, anemia aplásica ou doenças genéticas poderiam ser curados pelo transplante de medula. Dr. Donald obteve sucesso transplantando células da medula óssea de um indivíduo para outro não geneticamente idêntico. Mas para isso, teve que se dedicar às pesquisas com o intuito de descobrir como seria possível evitar as reações de rejeição. Nesse sentido, ele trabalhou no aprimoramento de uma droga, o metotrexato, um imunossupressor. Nós já falamos do metotrexato aqui, no Momento TBT, no 12º episódio da nossa primeira temporada. Assim como o Dr. Donald, com a descoberta dos imunossupressores, Dr. Joseph Murray pôde fazer transplantes entre pessoas não geneticamente idênticas. Ele foi o pioneiro no transplante de rins obtidos de pessoas já falecidas e mostrou que pacientes com insuficiência renal terminal poderiam ser curados. Portanto,
dezenas de milhares de transplantes de rins são feitos anualmente, sendo que hoje, com o sucesso dos imunossupressores, os enxertos são feitos com uma taxa de 80% de sucesso. Com tantos anos de dedicação e trabalho na área de transplantes, o Prêmio Nobel de Medicina de 1990, concedido a Donald e Joseph, foi uma forma de reconhecer a contribuição de suas pesquisas para o avanço da medicina. Assim como o Dr. Joseph, que com sucesso realizou pela primeira vez um transplante de rim e abriu campo para o transplante de outros órgãos como fígado, pâncreas e coração, Dr. Donald trabalhou na área de transplante de medula e na prevenção de sua rejeição. Todo esse trabalho foi de fundamental importância para aumentar a esperança de milhares de pacientes severamente doentes que podem ser curados ou terem uma melhor qualidade de vida e que em outros tempos não teriam sucesso com outros tratamentos.